Bem-vindo ao Atualiza, o podcast da melhor faculdade de Manaus. Para você que não me conhece, sou o professor Rafael Morredo, professor do curso de Direito do CIESA, e aqui você fica por dentro de tudo que acontece no direito, na saúde, na tecnologia e na gestão. Siga as nossas redes sociais e vamos para mais um episódio do Atualiza CIESAcast. Hoje, o nosso papo é sobre administração no cenário contemporâneo. Nós precisamos conversar sobre isso, falar que tem coisas que vão além do currículo. Às vezes, a gente é muito técnico e faltam algumas habilidades que nós precisamos desenvolver mais. E sobre isso, eu recebo hoje o professor Deleon Martins, que é bacharel em administração, entre o enorme currículo dele, especialista em comunicação empresarial. E seja muito bem-vindo nessa tarde aqui conosco ao podcast do Atualiza do CIESA. Rafa, é um prazer estar meu. aqui com vocês, é uma satisfação muito bom estar com esse time que tem contribuído tanto com a educação no nosso estado. Então, com certeza, a gente vai ter um bate-papo bem rico, intelectual, contribuindo com dicas que vão favorecer aí os profissionais, futuros profissionais ou profissionais atuais do nosso mercado de Manaus. Eu comecei, na verdade, lhe apresentando, mas eu vou deixar esse espaço para você se apresentar e dizer como é a sua carreira, já que hoje estamos falando de administrador de sucesso. Perfeito. Então, eu sou um profissional nascido no Polo Industrial de Manaus, desde os 17 anos, iniciei minha carreira como menor aprendiz, graduei em administração, pós-graduei em manufacturing. Então, tenho muita experiência na fábrica, convivi com esse meio. E aí depois mestrei, tenho um mestrado em design de produtos e serviços, né? Então, essa interação entre administração, lean manufacturing, mestrado em design, parece que não se conversa tanto, mas converge para o que hoje para mim faz muito sentido, que é entender a estrutura operacional das coisas funcionando e como é que o comportamento, a percepção da estruturação do design ajuda as pessoas a terem melhores resultados. E aí, vindo para o tema que a gente veio conversar hoje, a questão comportamental, o que é esperado de comportamento nas organizações, software skills. Hoje tem muito se falado em comunicar, como comunicar, um feedback rico, problemas, ruídos que a gente tem na comunicação numa organização. Então hoje o meu trabalho, ele procura solucionar isso no Polo Industrial de Manaus e a gente está indo num bom caminho. Perfeito. Você falou que tem uma trajetória, já há algum tempo, trabalhando com empresas, e eu queria saber o que mudou, o que tem mudado nesse cenário da gestão, da administração, nos últimos tempos. Cada vez mais, não só a indústria, mas comércio, todos os ramos, a gente tem perfil de profissional mudando. E aí o perfil de profissional mudando, muda também com o tempo liderança, muda o formato de gestão. Não vou citar fatos históricos aqui, mas um grande marcador que é inevitável ser citado é a virada de chave que a gente teve pós-pandemia. Isso mudou a percepção das pessoas com a convivência, passaram a priorizar outros pontos. Talvez aquela entrega no trabalho já não seja minha prioridade, aquele meu resultado monetário, financeiro, quero conviver mais tempo com a família, então isso muda o meu comportamento, consequentemente muda o meu formato de socializar dentro da organização. E aí a gente tem dois movimentos importantes respondendo você sobre essa questão de mudança. Tenho novos profissionais, preciso adaptar meu modelo de gestão para conviver com essas pessoas. Outro, sou profissional, preciso do meu emprego, preciso me adaptar também a um modelo que já é vigente nesse ambiente. Então a gente vem passando por um movimento de readaptação para os ambientes profissionais que a gente tem hoje. Deleon, tu achas que as pessoas que... Na pandemia a gente passou a trabalhar muito mais no chamado home office. Tu achas que quando as pessoas voltaram para o presencial, meio que elas se acostumaram a esse modelo do home office e ficaram com algumas questões? A gente tem visto muito isso na internet, as pessoas falando muito do home office e tudo mais. Hoje eu sou um nativo, assim, eu passo bastante tempo do meu dia no LinkedIn, entendendo comportamentos, comentários, dúvidas, sugestões, e
é claro que majoritariamente as pessoas optam, querem, falam sobre o home office e dizem que é uma ótima opção. Seria maravilhoso. Então, de fato, é muito confortável você trabalhar no conforto da sua casa, você tem uma flexibilidade ali e tudo mais, é confortável. E hoje as empregadoras precisam de fato se preocupar em flexibilizar para que isso aconteça, para elas poderem atender e ter profissionais, ter talentos junto a elas. Mas, olhando como organização, aí eu falo para você, é também um risco para as organizações, porque é um movimento bem perigoso. O quanto que de fato a gente precisa, é uma questão de, não sei, talvez antropológica, precisa estudar, mas o quanto que de fato a gente rende mais ou menos, isso precisa ser medido ainda. Sim, é verdade. E aí você falou que o profissional, o perfil do profissional mudou nessa virada, e eu concordo com você. E aí se fala muito na área da administração, na área da gestão, sobre uma diferença entre hard skills e soft skills. E aí eu acho que é importante a gente explicar para o pessoal que está em casa o que é esse hard e esse soft. Se a gente for afunilar, e aí eu vim trazer aqui para nossa mesa de podcast e trazer dicas sobre soft skills, eu gosto sempre de fazer um paralelo quando eu comecei a emergir no meio profissional, corporativo, e aí eu fui estudar soft skills, né? E aí, soft skills, comunicação, empatia, respeito. Não, isso aí eu aprendi quando eu tinha 10 anos com a minha mãe, quando eu estava no aniversário e ela falava assim, olha, você não faz assim, não faz assado. Olha, quando você for falar com alguém, você usa o senhor, usa a senhora, porque é mais velho. Olha, eu percebi, isso é comportamentos básicos primários, né, que hoje precisam ser replicados no meio profissional. E aí, no hard skills, né, estrutura ali, o que de fato se coloca no currículo, isso complementa o seu profissional. Eu, como profissional de RH, quando eu vou entrevistar alguém, quando eu estou procurando um profissional para trabalhar comigo ou para indicar, eu divido assim. 40% é currículo, sua formação técnica, o que você está se preparando. Você tem um inglês aqui intermediário, isso é bom. Curso técnico, isso é muito bom. Agora, 60% é o seu comportamental. O quanto de fato você está para entrega, para o movimento da nossa organização. Que a gente tem uma filosofia, a gente tem uma diretriz. O quanto que você abraça isso, o quanto que você imerge nesse processo, isso é importante. Então, minhas sugestões, né? Importantíssimo você se preparar para o futuro tecnicamente. Vou até expressar aqui uma opinião bem pessoal. Hoje a gente tem um movimento social de vários jovens um movimento de ilusão, né, pela rede social, TikTok, Instagram, eu vi alguém de jet ski, alguém ali e tal, só tá fazendo vídeo, postando, colega, muito cuidado, não se ilude. Tem que estudar ainda assim. Você precisa estudar, você precisa ir para a cadeira da faculdade, você precisa pegar, absorver um conhecimento técnico para você ter argumento intelectual para trocar. Isso é muito importante. Mas somado a isso, você precisa ter um bom comportamento social, ser bem-vindo, bem quisto pelas pessoas. Então, você chega no ambiente, poxa, que legal, quero o Rafa aqui do meu lado para a gente bater um papo, trocar uma ideia, tomar um café, ele é maneiro, quero ele aqui perto de mim. Isso vai te ajudar a ter uma evolução profissional. É assim que eu configuro software skills associado a hard skills. Perfeito. Eu, como professor de língua portuguesa, em sala de aula, eu percebo uma dificuldade dos alunos imensa com comunicação. Não só com as questões da língua em si, mas com um nervosismo, um desespero na hora de apresentar um trabalho. Eu queria, Deon, que você falasse da importância, independente da profissão, seja no direito, na administração, na saúde, do profissional saber se comunicar com o outro, porque eu entendo assim que, acho que eu vou usar uma estatística muito louca, mas acho que mais de 90% das profissões precisa ter o outro nesse momento, mas a gente percebe uma geração, e você falou muito dessa geração mais jovem, muito introspectiva, muito nervosa, muito mais retraída nesse sentido. E uma geração que é nativa digital, né? Sim. Então eles têm uma ótima interação com a rede, com a tecnologia, conseguem manusear qualquer hardware muito bem, mas de fato essa habilidade ela vem se perdendo. E aí o início da comunicação ele se deu lá desde quando a gente começou a arte rupestre, conseguir marcar as pedras
e criar um histórico de comunicação, aí beleza. Aí a gente foi para um período que a eloquência era importante, então, né, os filósofos, quem falava... Agora a gente vai se expressar caixa, limite, 200 caracteres, limite só... Então você tá vivendo um movimento social onde quem fala menos assim é ok. WhatsApp, o emotion é suficiente. Um legal, um ok, um não. Então a gente está tendo um movimento de tendenciar as pessoas a falarem menos. E aí eu vou dizer o quanto que isso impacta no meio profissional. Exemplo, eu trabalho com equipes, já fui convidado para representar equipes, que o time inteiro, todo mundo, não tinha uma pessoa que não fosse superior a mim lá nos aplicativos. O Power BI, o Excel, todo mundo conhecia muito bem. Né? Eu conhecimento mediano, né, mas conhecia um pouco. Todo mundo com conhecimento superior. Só que, no momento de vender para o cliente, não, precisa ser o De Leon que vai vender. Não, galera, mas vocês sabem, não, mas a gente não vai conseguir vender, a gente não vai conseguir falar. Não, então tá errado. O trabalho é de vocês desenvolveram. Então, habilidades futuras, sem dúvidas, uma tendência vai ser a tecnologia. Então, as pessoas estão migrando para isso, estudando já desde a base de programação, isso é legal. Só que associado a isso, você precisa externar o que você fez. Você precisa conectar com pessoas para poder vender, você precisa criar oportunidades e explicar o que você fez. Então a comunicação vai ser uma ótima aliada para isso. Você não pode deixar de ter essa habilidade. Falar bem. Não é fácil. Eu mesmo trabalho com comunicação há mais de 10, 12 anos, né? Dependendo do novo ambiente, a gente precisa se readaptar. Mas para tudo tem técnica. Tem técnica, tem método, dá para aprender tranquilo. Tem uma frase que eu uso sempre nos meus treinamentos, que é do Thomas Edison, que ele fala bem assim: 1% é inspiração, 99% é transpiração. Então 1% talvez é dom, a pessoa nasce com a predisposição de falar. Mas 99% dá para transpirar, dá para estudar, dá para ler, dá para pegar o material suporte e ir para lá e aprender a falar. Já que estamos falando sobre essa questão de se comunicar, a gente tem visto a internet trouxe uma comunicação muito, eu vou chamar de violenta, né? E como lidar com esses conflitos? Porque eu sinto que as pessoas nas empresas estão mais nervosos, mais fervorosos em lidar com os conflitos. Como que as empresas têm lidado com essa geração que aconteceu uma coisa, eu estou postando um comentário, estou reclamando, e isso acontece no ambiente analógico, vamos dizer assim, também? Olha, eu já vou te provocar aqui para te me convidar para um outro episódio, porque esse aqui provavelmente não vai ser suficiente para eu solucionar para ti, porque isso é bem mais profundo. Sim. Né? Mas lidar com postura de... Primeiro vamos falar da postura de reclamação. Isso é um mal, é uma doença, é um câncer que assola as empresas hoje. E a gente tem um movimento muito mais frequente dessa postura, e isso não é legal. E não é legal só para a empresa não, tá? Assim, é um problema também individual, porque o colega que ele tem essa postura, ele está minando as oportunidades dele. Mas falando dessa postura de conflito, de dar opinião e criar um conflito, precisa se criar um campo neutro nas organizações. Assim, empresa para mim é estado laico, né? Em geral. Então, coisas que não se discutem dentro de uma empresa, religião, partido, até time de futebol, se possível, evita. Mas, quando você toma partido de algo e você defende aquilo de forma agressiva, você vai gerar um conflito. Tem muita gente que responsabiliza a opinião em perfil. Assim, é o meu perfil, é o meu jeito de ser. Eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, sou sincero, sou sincera. Não, colega. Sinceridade é diferente de falta de educação. A partir do momento que você compra uma postura que é de ataque, não é legal. Então a minha sugestão, mas que você tem uma opinião, eu tenho uma opinião sobre isso, eu tenho uma opinião sobre... Entre garantido e caprichoso, eu tenho o meu boi. Ok, aceita, beleza, você é caprichoso, mas aceita o garantido do colega, seja mais neutro. Não precisa falar assim, o pé reché, tudo bem, vamos para Parintins, vai ser legal, não é? Uma das formas que as pessoas se comunicam muito é por meio da vestimenta. E tem empresas que não têm uma farda, não tem essa cultura de ter uma blusa com uma logomarca. Como as pessoas não entendem sobre esse aspecto
da cultura da vestimenta. A gente vê isso nos alunos, a gente vê isso até mesmo nos profissionais que a gente encontra no mercado, até mesmo na hora de vir uma entrevista. E eu queria que você desse dicas nesse sentido, que é também um comportamento, também é uma habilidade da pessoa, né, se vestir, se portar, é uma habilidade para conseguir um emprego, por exemplo. Perfeita pergunta, muito interessante e até uma resposta polêmica para isso, tá? A gente vive um movimento social de estar flexibilizando bastante coisas e isso é bom. Isso é bom, porque a gente está vivendo uma atmosfera onde a gente aceita mais as diferentes opiniões, e isso é legal. Só que no meio profissional, falar de vestimenta ainda é algo que é observado, que importa e que de fato faz sentido, né? Então, numa entrevista de emprego, né, e aí para isso também, né, existem parâmetros. Você não precisa ir com terno, com a gravata. Mas também você não vai de chinelo, de bermuda e de regata, né? Não é legal. Então, dependendo do ambiente, você precisa, assim, de certa forma, entender qual que é a etiqueta daquele ambiente. E outra, no passado, talvez a gente não tinha muito amparo para saber tá com dúvida? ChatGPT. Estou indo para X ambiente, lá é assim, ChatGPT, como eu vou? Se veste. Perfeito. Vou até usar um exemplo. Eu, particularmente, eu não uso... Esse meu blazer aqui é o que me habilita como instrutor, professor. Eu começo minhas palestras... Olha, contratantes, já vão sabendo. Eu começo minhas palestras com o meu blazer, depois eu tiro para ficar mais à vontade, para interagir. A dinâmica do instrutor de Leon é conectar com pessoas através do humor, da alegria. Então, sempre trabalho assim, mais flexível. Hoje eu não vou tirar, não. Vou permanecer. Vou ficar mais formalzinho. Se é uma escola séria, né? Então, hoje eu vou ficar mais comportado. Nessa tua vivência como supervisor de inovação, ministrando cursos e treinamentos em empresas para funcionários, o que você tem observado como dificuldade entre as soft skills, além dessas que a gente já comentou? Soft skills é um pacote de habilidades, comunicação, enfim. Mas se perguntasse de mim, um ingrediente, um tempero que você acha que é necessário, eu vou responder, vou dar duas respostas. O que eu acho necessário, o maior dentro dos soft skills, e o que eu vejo falta é paixão ao você executar algo. Exemplar, se comunicar, se você estiver apaixonado, se você estiver querendo conversar, eu quero conversar contigo. Então vem aqui, eu vou falar com a minha maior vontade, com a minha maior energia. A paixão traz energia, você se entrega. Então dentro das organizações, a ausência da paixão traz dois malefícios. Uma entrega mediana e outra, uma retroalimentação de insatisfação. Então você vive num ambiente que você, não sei muito se eu quero estar aqui. Se tiver uma outra oportunidade, eu já vou embora. Uma construção profissional, uma carreira de sucesso, você tem que ser persistente. Estou dizendo que eu sou exemplo para alguém, mas na empresa que eu atuo hoje, trabalho há 14 anos. Comecei como menor aprendiz, auxiliar, assistente, analista 1, analista pleno, analista sênior, supervisor. Ainda tenho planos de ir mais longe, né? Então, se apaixonar pelo que você está fazendo, não precisa ser apaixonado pela placa da organização que você está, mas apaixonar pela sua missão. Minha missão hoje é educar pessoas. Faço isso com paixão. Qual que é a sua missão? É desenvolver um software. Faça apaixonado, faça com vontade, faça querendo, né? Uma vez eu vi um colega que botou um energético do lado e ele olhava para a tela dele com uma vontade, parecia que ele estava devorando aquilo. Legal, estava vibrando, né? Ao mesmo tempo eu vejo pessoas assim, que elas vão para cumprir o horário. Bato meu cartão aqui, faço mais do mesmo, vou para casa. Isso vai se refletir na vida em geral, né? E aí uma opção, minha sugestão, trabalhem apaixonado, vivam uma vida apaixonada, você vai colher muito. Isso não é só no trabalho não, tá? É na escola, é com a família, é com o cônjuge, isso aí é pra vida. Você falou algo interessante. As pessoas que batem ponto, entram, saem, vivem aquela rotina. Que perspectiva de crescimento, na sua visão, tem essa pessoa que só cumpre a tabela do seu compromisso e quando a gente diz assim, preciso que você faça esse serviço, às vezes até fora do horário do seu trabalho. Que visão você tem sobre esses tipos de profissionais? Porque as empresas, eu percebo que elas querem muito profissional que consiga ser mais flexível nesse sentido. Ó, para não ter
um mal entendimento. A minha opinião agora é a opinião CPF, tá? A opinião do Deleon Martins como pessoa, não me associem a nenhuma organização, para não ter nenhum problema trabalhista, né? Mas, de fato, as empresas querem alguém que possa oferecer mais. Quando a gente fala oferecer mais, não é nem assim, mais do tempo, ou enfim, algo que fuja a sua descrição de cargo, mas talvez uma ideia, uma sugestão, como você pode contribuir, mas com o ambiente de trabalho. E quando você tem uma postura do não fazer isso, vai um pouco de encontro com o que eu falei agora há pouco. Isso vai refletir assim, uma entrega mediana, um resultado mediano, né? Você planta semente de cupuaçu, você vai colher cupuaçu, colega. Não adianta querer colher uva e maçã, não. Então, isso vai surtir efeito com o tempo. Mais uma vez, assim, Adriano, por que tu te cita como exemplo? Porque eu sou a pessoa que eu mais conheço, sou eu mesmo, né? Então, no passado, não muito distante, eu fazia muito trabalho voluntário. Minha esposa até questionava. É teu tempo, é muito importante. Aí, Rafa me liga. Pode participar do podcast? Posso. Vou lá com todo amor, todo carinho. Pode fazer uma palestra aqui pra gente de 1 hora? Palestra voluntária? Posso, gratuitamente. Vou, sim. No passado, fazia muito isso. Hoje, as empresas, olha, você pode vir? Não, o orçamento é tal, o valor é tal. Hoje eu já colho fruto desse serviço de uma postura que eu tive lá no passado. Então fez sentido para mim, né? E a sugestão que eu dou para o público é isso. Não é que você eu estou enricando o patrão. Não é isso. Você está se desenvolvendo, você está criando uma cultura de rendimento, de alto rendimento, né, dentro da empresa do seu CNPJ, da sua estrutura organizacional. Perfeito. Eu tenho uma empresa. O que eu tenho que fazer para desenvolver a minha equipe, a minha instituição, com relação a essas habilidades? Perfeito. Primeiro você precisa clarificar, deixar claro para o seu time o que você espera. Hoje, a gente falou de geração, eu sempre evito falar de geração, porque a gente fala de geração as pessoas acabam associando, a minha idade, não tem a ver com sua idade, tem a ver com faixa comportamental, né? Então, hoje, os comportamentos, eles não estão assim, eu quero ou não quero fazer isso, não é assim também, eles não têm essa malícia, é mais ou menos assim, eu quero só entender o porquê que eu preciso fazer isso, ou porquê eu não pude fazer isso. Então, um empreendedor que quer criar uma forte cultura no seu ambiente de trabalho, ele precisa dizer, nós estamos nesse caminho, a meta é essa, e para isso nós vamos fazer algumas estratégias, e vocês vão contribuir assim, e vocês não vão poder fazer isso, porque isso vai atrapalhar esse caminho. Então precisa estar bem alinhado isso. Então, o empreendedor que quer ter um time de sucesso, ele vai ter uma comunicação muito clara, né? Muito direcionada para o time, deixar o time sabendo o que está acontecendo. Perfeito. Ao longo da sua carreira, a gente percebe que a administração ela foi um ponto de partida. E aí eu queria que você dissesse assim para mim, Rafa, um administrador hoje, ele precisa ter X, Y, Z competências e que ele não pode ficar fechado lá no seu bacharel, lá na sua faculdade. Então, o que a pessoa que quer cursar administração ou tem esse sonho precisa ter em mente hoje? Eu, pecaminosamente, no passado, quando eu escolhi o curso de administração, eu falei para mim, olha, eu não sei o que eu quero fazer, então eu vou fazer administração. Porque é abrangente, é o argumento que a gente usa, porque é abrangente. Eu descobri que na verdade é um talento você administrar. Lá aquela técnica básica lá do POC3, planejar, organizar e tudo mais. Então, você que é um administrador, tecnicamente, que você vai aprender num curso, né, como você estruturar um planejamento associado a uma meta, e aí você vai organizar isso, vai organizar o que você vai usar e vai para o campo, vai para o mercado. Dentro desse mercado, aí vem uma habilidade de soft skills que vai complementar a sua formação técnica. Criatividade. Você ter um leque, um range de oportunidades que você pode usar o que você aprendeu. Então não adianta nada você ter técnica e não ter campo para aplicar. Então a criatividade, como é que você desenvolve isso? Eu sugiro para os colegas, beber de fontes aleatórias. Consuma coisas aleatórias para você ter repertório para trocar com diferentes públicos. Então conversa com você, que é do meio educacional,
mas também converso com alguém que é lá do Porto, do centro de Manaus, consigo conversar com a pessoa, porque eu vi um Reels, e aí eu vi alguma coisa no Instagram, peguei, captei aquilo, assisti um vídeo no YouTube, li uma revista, vi um outdoor, então tudo ao seu redor é repertório, capta isso, retém isso, e você vai ter um leque bem abrangente, variado, para você ter repertório para trocar, e aí vai te fazer uma pessoa criativa. Criatividade, ela nasce de repertório diversificado. Então você tem muita coisa, você consegue criar um Lego disso. Você cria o seu quebra-cabeça, entrega algo, cria uma inovação através de algo criativo. Se você fosse citar um desafio que você teve, assim, maior nesses anos de carreira, seria qual? Talvez não associado a uma entrega, mas algo pessoal. Eu tive que aprender a gerir as minhas emoções. E isso é importante. Já assistiu Divertidamente? Já. Acho maneiro? Muito legal. Eu aprendi muito com a Riley, né? Vendo lá a torre de comando, as emoções. E com a Riley, a emoção predominante, com certeza, é a alegria. Lógico, a gente tem a contribuição. O meu sempre foi a raiva. Então, qualquer coisa que acontecia, a raiva ativava a minha torre de comando e eu respondia. E aí, isso travou bastante do meu crescimento profissional. Hoje, não que eu não sinta, continuo sentindo raiva, essa emoção é bem frequente, no trânsito, inclusive, mas aprendi a gerir, consigo controlar. Então esse foi o principal desafio da minha trajetória profissional. Conseguir gerir as emoções, ser neutro e passivo em alguns momentos, né, para conseguir os objetivos. Eu acho que um dos pontos que o atual perfil de empregados a gente está tendo é um que a gente escuta meio assim: eu não tenho conseguido gerenciar meu tempo. A gente ouve muito isso dos alunos, que os alunos, quando ele começa a estudar num horário, fazer estágio no outro e trabalhar no outro, ele endoida, às vezes até divorcia, separa de namorado, porque realmente eles não conseguem fazer esse gerenciamento de tempo. E é uma habilidade que precisa ser aprendida. Eu queria uma dica sua de gerenciamento de tempo. Eu vou dar 2. Pode. Tá bom? Primeiro, na gestão de tempo tem uma teoria chamada Lei de Parkinson. O que é a Lei de Parkinson? Ela fala sobre o tempo disponível que você tem em relação à curva de esforço. E ele fala que quando você tem um tempo muito disponível, a sua curva de esforço ela fica só para quando o tempo está mínimo. Então, não sei se você já esbarrou nisso. Assim, eu preciso atualizar minha CNH. Aí, não, mas ainda tem tempo para isso. Quando chega com uma semana, perto aí você corre, dá um jeito e resolve. Então isso é a Lei de Parkinson. Então, se você administrar bem isso e não deixar as coisas para cima da hora, é o jeitinho brasileiro, você já tem uma boa gestão de tempo. Outro parâmetro bom, ferramenta boa, é a matriz Eisenhower, onde ela define o que é importante, prioritário, o que é urgente e o que não é. E aí você consegue definir o que você delega, o que você faz, o que você elimina e o que você faz na hora. Então a matriz Eisenhower ajuda também nessa gestão de tempo. Então para quem está assistindo a gente, dá um Google, dá um chat GPT e procura Lei de Parkinson e matriz Eisenhower, vai ajudar muito na gestão de tempo. Leon, perfeito. Eu aprendi muito nessa tarde e vou deixar o espaço final para você conversar com o pessoal, dar mais dicas, mais do que a gente já conseguiu conversar aqui. Mas eu estou muito grato pela sua presença. E diga aos estudantes, de um modo geral, como gerir melhor, porque nós precisamos nos administrar primeiro para conseguirmos administrar qualquer coisa, a nossa carreira, a nossa casa, a nossa vida, enfim. Com você. Primeiro, gostou? Gostou muito, mesmo? Foi legal? muito. Foi divertido? Que bom, então eu fico feliz também, eu gostei bastante também, me senti bem, fiquei bem à vontade de me sentir em casa. Galera que está estudando, citei agora há pouco a questão do filme Divertidamente, e aí fazendo um gancho com esse assunto, para você saber, falar de planejar, de ter meta, de ter sonho, primeiro você precisa saber dentro de você, quem é você. Então procure identificar quem que é a sua torrezinha de comando, quem que são suas emoções, identifique em você de fato o que você gosta. Se comunicar, soft skills, comunicação. Não gosto de falar tanto com pessoas, não. Sou de fato mais tímido. Ok, não precisa então falar com muita gente, mas só saiba que você vai precisar em algum momento falar, tá? Então não precisa ser muito, mas precisa ter algo. Então se descubra e depois
associe o seu eu humano, você como pessoa, à sua trajetória profissional. Isso precisa estar equilibrado para você ter uma vida feliz. Sucesso nem sempre é monetário, é financeiro. Sucesso é você ser feliz. Então estude para isso, se prepare, capte, busque, beba conhecimento, se enriqueça intelectualmente e aí depois seja feliz, busque isso para sua vida que vai dar tudo muito certo, tá bom? Meu nome é Deleon Martins, você me encontra nas redes sociais, no Instagram, principalmente no LinkedIn. Eu trabalho com educação corporativa em Manaus. A minha meta é democratizar a educação corporativa através da alegria, do bom humor, um jeito bem dinâmico. E contem comigo, eu vou estar sempre por aqui. Rafa, conta comigo também, me convida sempre que precisar. E é isso, muito obrigado. Muito legal, agradeço ao Deleon, agradeço a você que nos acompanha. E se ainda não nos segue, curte, compartilha, manda para todo mundo. E eu agradeço mais uma vez ao César pela oportunidade de estar aqui nesse Atualiza. E vamos até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!